Olá, bom dia, quarta-feira, 25 de janeiro de 2017. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. No programa de hoje, recebemos o coordenador do PROCON de Santos, Rafael Quaresma, e o vereador Bruno Orlandi, do PSDB. Bom dia, Bruno, prazer receber você aqui. Bom dia, Paulo, obrigado pelo convite, bom dia, Quaresma, bom dia a todos que nos assistem, prazer enorme estar nesse programa. Podemos tirar algumas dúvidas e falar um pouco do nosso trabalho na Câmara Municipal de Santos. Vamos falar bastante de segurança também, até porque você também é advogado, né? Com certeza. E a questão de segurança é algo que está assolando aí o Brasil inteiro. Rafael também coordenador do PROCON, mas também advogado, então a gente discute vários temas, né? Rafael, bom dia. Obrigada pela Paula. Presença aqui. Bom dia, eu que agradeço o convite. Preciso renovar meu estoque de gravata, porque eu estou ouvindo com tanta frequência, eu estou repetindo já a gravata. Estava ontem no Douglas ou antes de ontem? Antes de ontem no Douglas, sim. Ontem na rádio e hoje aqui. Então, você falou que eu sou advogado, mas eu estou quase já me especializando aqui na TV, viu? Deixa. Assuntos aleatórios. E é uma satisfação participar com meu amigo Bruno Orlandi, que nós lecionamos juntos alguns anos atrás, não é isso, vereador? E eu gostei da liturgia, que primeiro cumprimentou o nosso vereador, tem mandato, tá certo, eu gostei. Na verdade, hoje vai ser entre amigos, né? O Isso Bruno aí. É conhecido também, e vocês são, os advogados são sempre amigos, tem essa questão Verdade. toda aí, né? Já, vai ser uma rasgação de seda. Mas vamos ao que interessa, a gente tem muita coisa para discutir hoje. Vamos às notícias do dia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, autorizou nesta segunda-feira que os juízes auxiliares do gabinete de Teori Zavascki prossigam os trabalhos nas delações premiadas da Odebrecht pela Operação Lava Jato. Com a morte de Teori, os juízes que tinham delação no Ministério para atuarem no caso tiveram os trabalhos paralisados. Para essa semana, uma série de depoimentos de delatores estava marcada. Com a decisão de Carmen Lúcia, a agenda será retomada e ficam mantidos, então, os depoimentos que estavam previstos. A ministra tomou a decisão em razão dela ser a plantonista do Supremo durante o recesso do Judiciário e diante da urgência do tema. A presidente do Supremo ainda terá que decidir sobre o que fazer quanto à relatoria da Operação Lava Jato, ou seja, quem será o ministro que vai analisar os pedidos de prisão, de abertura de inquérito ou de buscas que envolvem políticos. Carmen Lúcia tem tomado as atitudes corretas, na opinião dos nossos entrevistados. Rafael. Olha, me parece que sim, nesse caso especificamente, ela chamou para si a responsabilidade de acordo com o cargo que ocupa, né? Então, enquanto presidente da mais alta corte de justiça, era mesmo, a mim me parece, humildemente, a atitude mais sensata, até para evitar prejuízos, em que pese, obviamente, o prejuízo já causado pela perda do ministro, pela morte do ministro. Agora, é importante dizer, Paula, rapidamente também, se me permite, que por mais que a mídia tenha noticiado, salvo engano, em dezembro, que no recesso em janeiro o ministro trabalharia, como de fato trabalhou, é humanamente impossível, dada a complexidade da Lava Jato, que ele, somente ele, levasse a cabo todo esse trabalho. Então é claro que a assessoria dele tem um papel fundamental, importantíssimo, sempre se reportando a ele. A assessoria boa é aquela que reflete e espelha o que o líder pensa e quais são as diretrizes traçadas. Então, dentro daquela diretriz traçada pelo ministro, obviamente que a assessoria prestava um papel fundamental, com juízes auxiliares, fazendo instrução, fazendo toda a depuração daquele material bruto para se chegar ao que de fato interessa. Então, claro, muito se especulou, muito se disse quando da morte, quando do acidente, minimamente, sem falar aqui, né, em teoria da conspiração, todo aquilo que permeou a internet, WhatsApp, etc., mas já se falava, e era um ponto pacífico, que haveria um prejuízo. Se de fato se retomar e se mantiver esses depoimentos, a confirmação dessas delações nessa semana, o prejuízo, ainda que tenha havido, é um prejuízo pequeno, um prejuízo mínimo, digamos, até dentro do esperado, dado o problema que se abateu, né? Quer dizer, ninguém pensava em sã consciência que pudesse acontecer esse acidente. Então, dada essa circunstância, a coisa continuar como está, me parece que o impacto será mínimo. E palmas para a atitude da ministra, porque no início ela abriu um amplo diálogo, né? Ela é muito conciliatória e tomou a decisão. Então, ainda que tenha falado, e ali me parece que o tempo
jogaria contra, né? Quer dizer, quanto mais passasse o tempo, mais difícil ficaria a tomada de decisão por parte dela. Ela até que agiu rapidamente, em menos aí de 7 dias, conseguiu dar uma diretriz e uma condução para o caso. No mínimo ela esperou aí os dias de luto, né? Claro, Foram até ela é emblemática pelas falas, né? Ela falou, acabou o luto, começou agora a luta, a gente enfim. toma, exatamente. Então, e o que a gente sabe também é que, imagina, são mais de 950 depoimentos. Imagina, e cada depoimento tem a sua extensão. Você imagina, realmente precisa de um corpo aí por trás do ministro para que a gente para que consiga dar sequência, né? Todo um grupo por trás disso. E agora, na falta dele, alguém vai ter que retomar, por mais que tenham esses juízes todos que ali estão trabalhando para isso, alguém vai ter que retomar também, vai ter que tomar até porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é quem vai ser o relator, outra coisa é quem vai ser indicado como ministro, né? Já se conseguiu separar uma coisa da outra. A fala do presidente Michel Temer nesse aspecto foi bastante prudente ali. Na verdade, ele tirou o corpo fora, vamos dizer, né? Porque ele falou, só vou nomear, só vou indicar depois que tiver a relatoria assumida por algum par, então, por algum dos ministros. Agora, de tudo isso que você falou, quer dizer, imagina, os números falam por si só. O juiz não é uma máquina, o juiz é um ser humano, né? Então, por mais que ele trabalhe, se a gente for levar, e aí eu convido o telespectador a entrar no site do Supremo, verificar a estatística, a quantidade de processo que é julgado, Paula, das dezenas de milhares, é uma coisa absurda. Quer dizer, se a gente pensar como é que um ser humano, 365 dias tem o ano, o útil vai para 200 e alguma coisa, tem 60 dias de férias, tem recesso. Se a gente colocar isso só em dia útil, lembrando que não tem sessão de segunda a sexta, não dá para... a conta não fecha. Então é claro que a assessoria e toda essa forma acaba ganhando corpo por conta do papel que os outros desempenham, né? Bruno, como se não bastasse essa questão da Lava Jato, que está mexendo com o país inteiro e outros países também, porque a gente sabe que a Odebrecht, só essa construtora também tem construções fora. A gente sabe que tem um grande número de construções na Flórida, por exemplo, e isso vai chegar lá. A gente ainda nem chegou lá, isso a gente está falando só do Brasil. Então a gente sabe que a questão da Lava Jato é muito mais do que a gente vê até agora. Ainda tem a questão do Teoriza Vasque, né? A gente também tem a questão ainda do cargo do ministro, tem a questão da Lava Jato, é muita coisa, e como se não bastasse, a gente vai falar isso no programa também, ainda tem a questão da chapa Dilma e Temer. Então, essa questão política não está brincadeira. Não, os tempos são quentes no Brasil. Difícil, Infelizmente, a gente passa talvez uma das maiores crises institucionais do país, mas o Brasil é maior do que tudo isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar. Eu acredito que a população, o povo brasileiro é maior do que isso e nós temos que fazer a diferença. E quando eu falo nós temos, a gente fala de um sistema complicado. O seu Quaresma citou há pouco com muita propriedade o trabalho que a ministra Carmen Lúcia fez. Ela avocou para si a responsabilidade num tempo de crise e chamou sim a responsabilidade para que nesse momento ela possa continuar o trabalho. É importante que no momento de crise as pessoas que têm autoridade chamem essa responsabilidade. Mas também é importante que a gente mude um pouco o sistema. O Quaresma foi muito feliz quando falou que o STF é abarrotado. O sistema hoje, ele flui muito processo ao STF. Nosso sistema constitucional, ele garante que inúmeros processos cheguem ao STF e eu não acredito que isso seja um bem para o nosso país. Nós temos muita coisa a avançar e talvez dentro do mundo jurídico seja a primeira instância. Por quê? A insegurança jurídica que nós vivemos hoje é enorme. A crise institucional que se assola no país também é uma consequência, ainda que indireta, dessa falta de garantia jurídica que nós temos para investimentos, para o próprio STF, que acaba sendo abarrotado com inúmeros processos. Então, hoje, eu acho que aqueles que detêm autoridade têm que começar a modificar essa realidade, seja no parlamento, no executivo ou no próprio judiciário. E aí, com esses passos, a gente pode começar a virar o Brasil de novo. Não vai muito longe essa questão do Rodrigo Maia mesmo? Quantos questionamentos não têm sido levados aí ao STF em relação à candidatura dele, se ele vai poder se candidatar ou não? E o que atravanca é mais uma coisa, exatamente o que você está falando, né? Não é isso, Rafael? Não, é isso, e a gente pode, até para ilustrar para o telespectador, pegar exemplos pontuais e atuais, não é? Vamos citar o caso de São Paulo, da liminar concedida em primeira instância, retrocedendo a velocidade das marginais,
houve um recurso e o Tribunal de Justiça concedeu efeito suspensivo, ou seja, suspendeu a eficácia da liminar, portanto permitindo que a majoração, o aumento lá da velocidade fosse aplicado. Então, eu me pergunto, e isso é sempre uma reflexão que eu faço também com os alunos, como o leigo interpreta tudo isso. Porque como é que pode, Paula, um juiz de primeiro grau, esse é um exemplo, tem dezenas, né, tem milhares de exemplos, mas como é que um juiz de primeiro grau pode entender azul e depois o tribunal entende vermelho, ou um entende branco, o outro entende preto, enfim, porque a gente está falando do mesmo caso, do mesmo processo, só que interpretações que são totalmente distintas e que num curto espaço de tempo causa mesmo essa insegurança jurídica que o Bruno citou. E esse é um problema que reflete na economia, no desenvolvimento do país e por aí vai. Imagina você, enquanto investidora, se você vai colocar os seus recursos num país cuja instabilidade, não só política e econômica, é grande, mas e a insegurança jurídica é grande, né? Quer dizer, então você questiona contrato, você faz uma série de questionamentos que colocam, acendem no mínimo ali a luz amarela para o investidor. Ele vai falar, bom, eu vou buscar algum lugar, não só que me dê rentabilidade, mas que me dê minimamente segurança, porque tudo que o investidor não quer é perder o seu investimento, né? Quer dizer, ele, lógico, investe para ganhar, na pior das hipóteses, empata ainda em tempos de crise, dificuldade, etc., mas jamais perder. E o que se vê aqui, às vezes, é justamente isso. Aí vocês, como advogados, vão entender bem o que eu vou falar. O que muito se fala é que, como alguns políticos, eles ficam discutindo a vírgula na lei, que é onde legislando em causa própria. É isso mesmo que a gente fala. Então, como é que o investidor ele vem investir num país que onde os próprios políticos ficam questionando a lei que eles mesmos, sabe, que tinha um porquê daquilo, aí depois passa-se um ano, eles já questionam a própria lei, enfim, é realmente essa questão. Mas vamos dar sequência aqui ao programa. A Polícia Federal afirmou em relatório que encontrou irregularidades nos pagamentos realizados pela chapa Dilma Temer a 3 gráficas na campanha eleitoral de 2014. Se a gente estava falando em crise institucional, olha aí a crise política que pode se alastrar novamente. Vamos questionar a questão do presidente da República, né? O documento foi enviado para o Tribunal Superior Eleitoral e pede a cassação da chapa. A polícia afirma que há elementos que permitem concluir que parte dos valores oficialmente apresentados como pagamentos às gráficas não foi de fato direcionada a essa atividade. Segundo a Polícia Federal, parte do dinheiro declarado como verba de campanha foi desviado para pessoas físicas e jurídicas, em benefício próprio ou de terceiros. Mais uma crise, como eu falei, que a gente vai questionar aí. Não bastasse a questão da Dilma ter saído, assumiu Michel Temer e a gente continua questionando. Até quando ele continua, já que já estamos em vias de questionar a chapa do Michel Temer, né? Você vê a dificuldade que o Brasil vive. É realmente uma crise institucional. Nós tínhamos uma presidente que sofreu impeachment, o vice-presidente assumiu, um presidente do Senado que até pouco tempo, acredito que ainda esteja impedido de assumir como presidente da República, e uma chapa dentro do Legislativo que ainda não tem uma maioria estabelecida. Quer dizer, a gente não sabe até quando Michel Temer continua no cargo ou não. Ou seja, na realidade, talvez nós tenhamos um nome que ainda nem sequer foi cogitado como presidente daqui a 1, 2 meses. Sim. Eu não torço por isso, pelo contrário, eu espero que o presidente Michel Temer possa fazer um bom trabalho, que tenha condições para isso, porque o Brasil precisa tomar um rumo. Mas, infelizmente, é uma instabilidade que vivemos muito grande no país. E isso reflete aqui no município. Isso reflete na vida do cidadão santista, porque nós temos uma economia deturpada, como falou o Quaresma agora há pouco. A falta de investimento traduz isso, principalmente na América Latina, o maior porto da América Latina é da cidade de Santos. Então, nosso emprego é gerado direto e indiretamente pelo porto. E, infelizmente, a nossa economia ainda está em frangalhos. E aí, nessa hora que eu pergunto, não está na hora da gente entrar nesses trilhos, ter a estabilidade, efetivamente ter o nosso presidente, acabar, a Justiça Eleitoral tem que fazer o seu trabalho? Tem sim. Nós temos que moralizar o país, acabar de uma vez por todas com qualquer tipo de moralidade. Tem que aproveitar. Eu aprendi muito cedo que não são nas piores crises que a gente consegue os melhores resultados. Então, se está tendo uma crise agora, é para a gente aproveitar e realmente fazer o país crescer. Afastar tudo que está errado e começar o que está direito. Só que para isso tem que ser rápido. O trabalho é imenso, o Quaresma colocou bem aqui, eu acho que o STF, a gente brinca, né? Todo mundo olha os ministros, né? Não, tem os 11 ministros, a estrutura por trás deles é imensa. Um assessor do judiciário, um assessor do juízo, o analista que faz todo aquele trabalho no STF, é um trabalho muito valorizado, é um trabalho grandioso
mas que tem que ser rápido. A gente precisa dar uma resposta para a sociedade. Dizem que em algumas listas ali passam de 200 políticos. Já se fala em 300, já se fala tem mais. É uma vergonha, Sim. Mas tem que ter dado essa resposta. A gente tem que mostrar que política no Brasil é séria, que o trabalho tem que ser feito com prudência, com responsabilidade, com probidade. E o melhor órgão hoje para mostrar isso é o STF, começando com essas demandas, e na sequência vindo aos estados, aos municípios, para que isso acabe de vez, para que a gente possa ter uma política limpa e valorizar o povo brasileiro. Rafael, você acha que o Brasil aguenta mais uma mudança de governo? Olha, eu acho que aguentar não aguenta, mas se acontecer, teremos que tirar forças, sabe-se lá de onde, não é? O governo do presidente Michel Temer, ele está se especializando em gerenciamento de crise, né? Se a gente for analisar, desde quando ele assumiu, em uma semana, salvo engano, de governo, já teve a primeira crise. Já assumiu para apagar o incêndio da Dilma, né? Já começa mas aí por já teve aquele problema com o ministro, o senador, não é? O Romero Jucá, sim, e outros se sucederem. Eu me lembro, acho que em junho, julho, que era uma queda de ministro. Também. Não, e era uma queda de ministro por semana, quer dizer, era uma coisa absurda ali, né? Então, mas quando ele também nomeou os ministros, desculpa te interromper, já foi questionado, analistas já falavam que ele já estava colocando gente ali que já estava até, num segundo momento, já estava envolvido nesse problema todo. Digamos que ele estava jogando mais combustível ali, não é? Tá pondo mais lenha na fogueira, porque de fato ele tinha que se afastar de certas pessoas ali, de certos nomes que já vinham muito desgastados. Agora, claro, eram nomes que compunham não só base de apoio, o próprio partido dele, enfim, então deve ter ali uma série de acertos e aconchavos que ficava difícil, talvez naquele momento, romper. Não tinha então, mais ou menos que ele jogou, né? Acredito eu, já sabendo que aquilo aconteceria. O que me parece é que não se esperava num curtíssimo espaço de tempo, né? Falar em uma semana é algo surreal, né? Mas então o governo dele me parece que vem se especializando nesse gerenciamento de crise, porque em nenhum dia se teve vida fácil ali, não é? Não teve nenhuma situação até favorável, não tem zona de conforto. O Bruno falou bem da questão da crise aqui. Na crise o que nós não temos mesmo é esse comodismo, essa zona de conforto. É preciso repensar, se reinventar, dar asas à criatividade, enfim, buscar forças aí de outros lugares para você conseguir superar as adversidades. Agora, aqui se sustenta ou não sustenta, eu convido o telespectador, até porque fiz essa leitura no final do ano, começo do ano, aproveitando aí os dias de descanso, do livro do Vladimir Neto. Fica o convite aqui para o nosso vereador, o Bruno, depois eu até te empresto o exemplar se você quiser. Obrigado. Da Operação Lava Jato, que ele conta, ele vai desde o início, em 2013, quando começou por uma razão e depois se mirava uma coisa e se encontrou outra absolutamente diferente e absurdamente maior. Mas ele vai até maio de 2016, quando tem ali o afastamento, primeiro o afastamento do Eduardo Cunha, depois tudo aquilo que acontece. E ali o que fica bem claro, no que me interessa aqui, repartir com o telespectador em relação a esse gerenciamento de crise, é que o que se percebeu ali foi não só a questão de ego, vaidade, mas de se medir esforços entre legislativo e executivo, e no final a gente viu o que deu, quer dizer, os dois sucumbiram, não é? A Dilma, porque não teve minimamente um trato necessário com o legislativo, sobretudo com o Eduardo Cunha, né? E o Cunha também, que depois que viu que seria sacrificado, ele falou, bom, então eu vou tocar o processo de impeachment para frente, porque o processo de impeachment era do início de 2015, né? E ele deflagrou, ele rejeitou uma série de pedidos e guardou o Coringa ali na manga para o final. Era a cartada derradeira quando o PT no Conselho de Ética, que apurava então a falta dele, acenou não, disse que fecharia com os demais partidos para votar favoravelmente ao afastamento, à cassação do mandato do Cunha no Conselho de Ética. Ali foi a gota d'água, a coisa seguiu adiante, a gente viu o que deu. Então, diferentemente do que acontece com o presidente Michel Temer, né? Ele tem um bom diálogo com o Legislativo, ele tem ali um trânsito interessante com a Casa de Leis, de tal modo que se não tiver essa união de esforços em sentido contrário, ou seja, o Executivo rompido com o Legislativo e o Legislativo sem dar sustentação executiva, a coisa vai adiante. Não é o cenário que nós temos hoje. Nós temos uma série de problemas, crise em cima de crise, mas a gente não tem esse desgaste, essa ruptura que havia, sobretudo no segundo mandato da então presidente Dilma. A gente vai falar mais sobre a questão das eleições da Câmara no próximo bloco, até porque, até pegando o gancho no que você falou, Michel Temer já foi presidente da Câmara, ele sabe muito bem como trabalhar ali, né? E a vasta experiência dele é no Legislativo. Exatamente. Né?
Mesmo com a candidatura do deputado Rogério Rosso à presidência da Câmara, a bancada do PSD, no qual ele pertence, divulgou uma nota nesta terça-feira e formalizou o apoio à reeleição do atual mandatário Rodrigo Maia, do DEM. Após a divulgação da nota, Rosso declarou através de uma carta que hoje fará um pronunciamento na Câmara às 11 horas da manhã para dizer se mantém ou desiste da candidatura. Vale lembrar que a votação está marcada para a presidência da Câmara para o dia 2 de fevereiro. Eleito em julho do ano passado para uma espécie de mandato tampão, Rodrigo Maia ainda não confirmou oficialmente ser candidato à reeleição, mas iniciou uma campanha que todo mundo bem sabe, uma campanha bem informal, e disse que caminha para disputar o cargo. A cada dia a gente vê, na verdade, é um acordão, é o que parece, né? O mesmo partido ou um racha, tem o centrão, o de esquerda, o de direita, a gente não sabe quando é que vai terminar essa novela, né, Rafael? Ou como vai acabar? Final do filme. Não, tem algumas coisas que são interessantes, né? Porque o Rodrigo Maia não se declara candidato, e aí teve uma ação popular ajuizada no meio da semana passada em Brasília, e um juiz federal substituto de primeiro grau, mais um exemplo daquilo que a gente falou antes, não é? Concedeu liminar. Uma parte do pedido foi rejeitado, foi negado, é verdade, que falava não só da imposição de multa, isso sim, mas do afastamento do cargo e da prisão do presidente caso ele se declarasse candidato. Essa parte da decisão não foi concedida, mas a liminar foi deferida para impedir a reeleição, a candidatura à reeleição do então presidente Rodrigo Maia. E na ocasião ele disse que não era candidato, mas que recorreria da decisão, né? Quer dizer, uma coisa que, assim, sei lá, para bom entendedor a situação não fecha, né? Quer dizer, eu não sou candidato, mas eu vou atacar aquela decisão. Ora, se aquela decisão reflete a minha vontade de não ser candidato, não tem problema nenhum nisso. E ao provocar o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, lá em grau de recurso, ele revogou a liminar, né? Quer dizer, ele obteve a reforma da decisão, o que já abriu o caminho ali, digamos que pavimentou, trilhou ali o caminho para uma possível reeleição. O que se espera do presidente ou do candidato à presidência da Câmara dos Deputados? Uma subserviência com o Executivo, um alinhamento com o Executivo, ou pauta-bomba como nós tínhamos no governo da presidente Dilma, porque se a ideia for alinhar o discurso do Executivo com o Legislativo e vice-versa, o Rodrigo Maia vem se prestando a esse papel, vem desempenhando bem esse papel, a contento, não é? Tanto que, de forma mais reservada, o próprio presidente Michel Temer, ali, os interlocutores, acenam com essa possibilidade, né? Que interessa ao governo essa manutenção. E aí, o telespectador chega à sua conclusão, não é? Mas se por um lado a Constituição Federal expressamente diz que não há possibilidade de reeleição, nesse caso específico a gente não pode esquecer que o Rodrigo Maia foi guindado à presidência. Tudo bem, houve a eleição, etc., mas ele cumpriu ali um mandato tampão. Essa é a finalidade, aí a gente precisa... É o que ele luta, né? Não, e aí a gente precisa interpretar... Tem aquela questão toda. Claro, exatamente. Interpretar. Uma coisa é a reeleição para quem cumpriu o mandato, outra coisa é a impossibilidade da reeleição para quem fez esse mandato tampão. Qual é o certo? Não sei qual é o certo, né? Nem sei se tem certo ou errado nisso. Mas o que se quer evitar, e outra, a reeleição ela não permeia, antes era só o Legislativo, hoje também o Executivo. Ora, se é possível a reeleição para prefeito, governador, nos cargos do Legislativo isso já acontecia, por que não na presidência da Câmara? Não sei, talvez seja um momento até de se discutir isso, se isso seria mais positivo ou negativo. Enfim, então alguma coisa também para o telespectador refletir. O que a gente vê, na verdade, acho que o que fica até para o telespectador também refletir, já falamos sobre isso aqui no programa, é tão importante, está vendo, acho que como nunca, uma disputa tão grande pela presidência da Câmara, porque a gente sabe que na falta do Michel Temer, é ele que vai assumir, essa pessoa que vai assumir a presidência da República. O que faz a gente parar e fazer uma análise aí, certo ou errado, mas vale a análise, será que as pessoas realmente, os deputados estão acreditando que realmente o Michel Temer ele vai acabar saindo do cargo?
porque por questão a questão da chapa, por questão de envolvimento na Lava Jato, que a gente sabe que ele está sendo citado ali. Então, fica uma análise que, como nunca, num recesso, nunca tantos candidatos à presidência se apresentaram, ou os próprios deputados estão lá trabalhando, não é só o pessoal que está envolvido na Lava Jato, não os ministros, os juízes que estão envolvidos ali trabalhando, não. A gente sabe, a gente vê um movimento diferente para isso, porque talvez fique aí, como a gente já levantou várias vezes, até quando o Michel Temer aguenta ficar na presidência? O Iberecir, que é nosso comentarista aqui, já colocou várias vezes, você já esteve com ele aqui no programa, e ele já colocou várias vezes, ele colocou até uma data, que ele não aguentaria até o fim do ano. E aí o que aconteceria caso realmente ele não aguentasse, pedisse para sair, como a gente coloca aqui popularmente? Ou então se ele pedisse para sair na virada do ano, o que seria diferente? Então é essa análise que fica, né, Bruno? Então, pelo que a gente analisa, é lógico que passa por isso sim. Eu acredito que 513 deputados possam ter esse receio. É uma Câmara, obviamente, muito grande e uma série de interesses permeiam aquilo. Mas mais do que essa preocupação, eu acho que é a conjunção desses interesses de cada um da sua bancada, interesses legítimos daqueles que eles não representam dentro da Câmara dos Deputados, que precisam ter guarida, muitas vezes, no Executivo. Então, por exemplo, tem a bancada da bala, tem a bancada da agricultura, a bancada do desenvolvimento industrial, e tudo isso é trabalhado dentro da Câmara dos Deputados. Como é que alguém consegue hoje presidir uma Câmara e dar conta de todos esses interesses e levar eles legitimamente à República, à presidência da República, ao governo de uma forma geral? E hoje me parece que o Maia desenvolve bem esse trabalho. E aí, obviamente, com a abertura do governo, ele consegue levar. Né? Desde o início que ele assumiu, já se falava nisso. E eu acredito que, tirando uma figura como essa, você vai ter que construir uma nova linha de diálogo. E eu não sei se para a Câmara dos Deputados, nesse momento, isso é interessante. Então, talvez seja essa a preocupação dos deputados que ali estão, que continue esse trabalho. Então, é muito difícil não estar lá dentro e fazer essa análise hoje, falar concretamente é isso. Mas eu acredito que passe muito por isso, porque é uma Câmara muito grande para você dar conta dentro de um governo. Se não houver a composição com o presidente da casa, tanto na fiscalização quanto na pautação de projetos, o próprio interesse do Executivo, porque uma Câmara amarrada amarra o trabalho todo do governo. Então há essa necessidade dessa composição, nunca de maneira equivocada, de maneira errada, mas sim uma composição idealista, um governo que seja aliado e não alienado, mas que exista um trabalho de independência dos poderes, para que aí sim, de mãos dadas pelo Brasil, a gente consiga avançar. Rafael, para a gente encerrar esse assunto, a gente sabe que o Rodrigo Maia é bem articulado. Caso ele venha a vencer, que ele use então esse poder, toda essa articulação, para votar no que é o que mais a gente precisa realmente debater no nosso país, que são essas reformas, a previdenciária, reforma política. É isso que a gente imagina, que ele use realmente então essa força, se é que ele vai realmente conseguir passar por todos esses problemas, assumir a Câmara e tudo mais. Digamos que a situação agora está favorável, não é? Até por esse aspecto do Rogério Rosso, quer dizer, se nem o partido fala a língua do pretenso candidato, não é? Então fica mais fácil para aquele que já está a postular a sua reeleição, a sua recondução, enfim. E claro, Paula, precisa mesmo haver essa sinergia, essa sintonia de agenda, né? Quer dizer, o que é de interesse público que seja também de interesse do parlamento, sobretudo da Câmara, enfim, porque muitas das vezes se perde tempo, dinheiro, uma energia gigantesca para se debater temas que pouco, quase nada vão influenciar, refletir na vida do cidadão. Então, quer dizer, vamos também aproveitar para virar essa página, não é? Agora tendo o novo presidente ou a continuação dele à frente da Câmara, enfim, que a pauta seja permeada de interesses que digam respeito e aproveitem a todos indistintamente, não a pequenos grupos ou a poucas pessoas, porque desse jeito a gente não avança nunca, não é? A gente fica sempre andando em círculo ali, andando para o lado e não tem avanço, não tem ganho real algum. E tudo que a gente precisa é de solução, né? Porque claro, problema a gente tem de sobra. E para a gente encerrar esse bloco, outra questão que infelizmente a gente não queria, era o nosso maior medo, mas aconteceu. A Secretaria de Administração Penitenciária confirmou que 152 detentos fugiram do Centro de Progressão Penitenciária Professor Noé Azevedo, em Bauru, durante a rebelião que aconteceu nessa terça-feira. Era o nosso medo, a nossa preocupação que a região sudeste começasse a acontecer essas rebeliões por aqui,
E foi o que aconteceu ontem. Policiais militares já recuperaram 100 homens, mas 52 continuam foragidos. Parte dos detentos serão levados ao Centro de Detenção Provisória de Bauru, outros para presídios da região e ainda aproximadamente 600 devem continuar na própria penitenciária. A Secretaria também informou que todos os presos envolvidos na rebelião e os apreendidos vão regredir ao regime fechado. Os 10 detentos apontados pela polícia como responsáveis pelo motim foram levados para a central judiciária. Um deles estava com um celular no momento da inspeção de rotina e teria sido o motivo de toda essa confusão. De acordo com a Polícia Civil, esse foi o único preso que conseguiu fugir. Os outros 9 foram rendidos ainda dentro do presídio. Os 10 criminosos serão autuados por associação criminosa, incêndio, dano ao patrimônio público, motim qualificado e tentativa de cárcere privado. Como já comentamos aqui, era a nossa maior preocupação. Aconteceu, agora só falta isso se proliferar pela região sudeste, né, Rafael? De fato nós comentamos mesmo na semana passada e falamos, né? Ninguém tem bola de cristal, pelo contrário, mas era justamente alguma coisa que estava ou na iminência de acontecer ou bem próximo, né? de acontecer por todo esse movimento que nós vimos na região norte e nordeste e por conta dessa organização, dessa articulação que se tem. Eu fico me questionando como que as informações elas se disseminam de forma tão rápida, né? Se não há celular, se não há, enfim, essa possibilidade de informação, então, quer dizer, é claro que a coisa está mesmo bem diferente daquilo que deveria estar. Agora, com relação à regressão de regime, é o mínimo, não é, que se poderia fazer, se esperar, porque minimamente o que se percebe nesse cenário é que aqueles que estavam no regime semiabertos, seja pela fuga, mas até mesmo pelo comportamento, se elencou aí uma série de crimes, né? Quer dizer, quem está lá já responde por um ou alguns crimes, e agora o cara ganha de presente um combo aí de crimes, não é? E aí, Bruno? Então, eu concordo com o Rafael, acho inclusive que ele é discreto, é elegância, o Rafael parece coloca, não, o contato, como é que passa? Óbvio que existe celular, é óbvio que existe esse tipo de contato ainda, e tem que acabar, né? Infelizmente. Ainda. Infelizmente é uma realidade, a administração penitenciária tem que avançar muito, sim, eu concordo que existiram avanços nos últimos tempos, mas precisa avançar ainda mais, mas mais do que isso eu queria chamar a atenção para um ponto que para mim é crucial nessa situação, que é a educação. Eu acho, lá atrás, Confúcio falava, se você educar os meninos, você não vai precisar castigar os homens. Hoje, a gente é refém de uma situação onde faltou educação no passado e agora essas pessoas estão dentro de prisões, causando diversos tipos de problema e criminalização para a sociedade. Está na hora da gente começar a investir cada vez mais em educação. Segurança, ela não é sinônimo de policial na rua. Segurança é sinônimo de uma educação de qualidade, de saúde de qualidade, saneamento básico, habitação. Quando todos esses enfoques funcionarem, o cidadão não vai para a rua roubar, não vai praticar delito. Todos os países de primeiro mundo trabalham dessa maneira. Se você for à Suíça, você não tem crime na rua, não é porque a polícia é fortemente armada. Se na Suíça não tem crime, porque você tem uma educação de qualidade, você tem princípios básicos respeitados, um sistema público funcionando de forma adequada. É a mesma coisa na Itália, em grandes países do mundo, na Inglaterra, que você consegue manter um padrão de qualidade. E isso tem reflexo direto na penitenciária. Salvo engano, na Holanda, onde você hoje está diminuindo o número de penitenciárias. Você tem alguns países do mundo que estão utilizando penitenciárias com outros fins, às vezes até com os fins de turismo, para que eles conheçam como era aquilo, a época. É lógico que o Brasil está muito longe dessa realidade. Muito longe. Mas se a gente não investir agora na educação, como é que vai ficar esse país daqui a 30, 40, 50 anos? O problema, Bruno, é que para ter investimento precisa se planejar. E é o que a gente vê que é o que mais falta no país, é planejamento e administração, que é o que a gente fala todo dia. Eu falo essa frase aqui no programa. Eu só colocaria, aproveitando tudo que o Bruno disse, que eu também concordo, você falou da rasgação de seda, você vê que está um concordando com o outro. Né? Mas não é pela amizade, é pela identidade de pensamento. Eu acho que os telespectadores nesse ponto também. Claro, mas o que eu colocaria, e aí ele falou que eu sou discreto, então colocaria mais um elemento, aí um ponto que é a absurda concentração de renda que nós temos. Não é? Esse também é um ponto que vai refletir em tudo isso. Esses países que o Bruno citou, Suíça, Holanda, você pega Luxemburgo, enfim, você tem ali uma renda per capita que é absurdamente maior que a nossa. E não só uma renda per capita mais alta, não é? Você vai falar de 80, 90, 100 mil euros ano por pessoa,
pessoa, mas também uma divisão mais igualitária. Esse é o problema. Enquanto 1% consumir aquilo que 90% consomem, a coisa não vai fechar. Esse me parece que é o maior problema e que a gente não consegue dar cabo e levar à frente, embora a Constituição de 88 já tenha sinalizado, né? A Constituição lá no, acho que o artigo 4º fala que um dos princípios da República Federativa do Brasil é a erradicação da pobreza. Ora, eu só vou erradicar a pobreza de país que assumidamente se declara pobre, como é o nosso. E a erradicação da pobreza passa por tudo isso. Então, se a gente for pensar de forma mais abrangente, esse aspecto também ganharia muito conosco. Agora, precisa, né? A Constituição de 88 vai completada com pouco 30 anos, não é isso? E pouco se avançou nisso. Quer dizer, a gente tem, assim, hiatos, soluços de momentos que melhoram, não é? Então, você tem, às vezes, a classe E ascendendo a D, a C, mas você não tem uma manutenção disso. São pontos sazonais. Isso é muito ruim. Nos últimos 4 anos, Bruno Orlandi atuou na área de segurança na cidade de Santos. Como secretário adjunto da pasta, aumentou o número de câmeras de monitoramento, trabalhou na modernização da Guarda Municipal com a aquisição de novos uniformes, equipamentos, viaturas, além de realizar o maior concurso público da história da Guarda, o que resultou no aumento de 50% do efetivo. O vereador também redigiu a legislação que permitiu que policiais militares, em dias de folga, trabalhem fardados no apoio à prefeitura nas atividades de combate ao comércio ilegal ou irregular. Nessa parceria com o governo do estado, as ruas de Santos ganharam a ação de mais de 80 PMs por semana. De acordo com o site da Justiça Eleitoral, em 2016, foi candidato a vereador e contou com o voto de 2.823 munícipes. Bruno, a segurança é o principal foco. A gente vê que você tem um currículo invejável aí, né? Ainda mais numa situação tão ruim que o país passa na questão de segurança. Por isso que eu falei que a gente ia dar continuidade agora. Paula, obrigado pelas palavras. Na verdade, eu acho que o país atravessa um momento delicado e a gente tem que trabalhar com muito cuidado. Obviamente, a segurança vai ser um dos enfoques do nosso mandato, nossa gestão dentro da Câmara Municipal, e são inúmeras as expectativas para que a gente possa fazer esse trabalho dar certo. Vou dar alguns exemplos aqui. Câmara de monitoramento, como você falou, nós tivemos um aumento em 4 anos de 278%. Saímos de 188 câmeras para 523. Isso é muito importante no município. Inúmeros flagrantes foram realizados por conta da Câmara de monitoramento. Mais do que isso, a gente conseguiu uma unidade dentro da região que existia e foi aprimorada, da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, na execução dessas tarefas, inclusive no monitoramento. Hoje o monitoramento de Santos possui guardas municipais, policiais militares, policiais civis, agentes da CET, todos no objetivo de fazer uma cidade mais segura, de trazer uma segurança maior à cidade de Santos. Então isso é muito importante, porque esse trabalho conjunto, cada um ocupa o seu papel e traz a tecnologia como aliada. Dentro da Câmara Municipal, o meu objetivo é lutar por um aumento ainda maior desse número de câmeras. Eu acho que nós temos um número muito bom, mas precisa aumentar. Nossa cidade é grande para o número de câmeras que ainda tem, a gente precisa avançar mais nesse sentido e aliar outras tecnologias. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Alarme monitorado. Eu sou um fã dessa tecnologia, que é aquele alarme que é instalado dentro da unidade municipal, do prédio público, por exemplo, uma policlínica, uma escola, e ele coloca cercas virtuais, se for uma análise inteligente de vídeo, ou o alarme monitorado, que é a tecnologia que eu prefiro, você coloca sensor infravermelho com câmeras acopladas. Por que isso? Porque para que você garanta que o prédio público consiga ter a segurança, você põe um guarda municipal lá dentro à noite, fechado, para não ter invasão. Quando você põe um alarme monitorado, você tira esse guarda lá de dentro e qualquer cidadão que entre nesse período dispara um alarme silencioso no local, mas com barulho no nosso monitoramento, e a viatura é encaminhada em 2, 3 minutos para o local. Isso significa que um flagrante é efetuado e um guarda municipal que está lá dentro passa a dar mais segurança para a rua. É a tecnologia que vai garantir a segurança daquele equipamento e também vai aumentar a segurança do lado de fora. Por que eu digo que isso é muito importante? Nós fizemos uma experiência em Santos com análise de vídeo inteligente em um equipamento municipal. Era o equipamento que mais furtos tinha no município. E esse índice foi zerado com a análise de vídeo inteligente. É um equipamento que é caro,
varia pelo tamanho da escola, Sim. ou da policlínica, o hospital funciona de madrugada, não serviria esse equipamento, mas varia 40, 50 mil reais, 60 por equipamento. A curto prazo parece um investimento alto, mas a longo prazo você consegue trazer muito mais segurança para os próprios municipais, que é a função principal da guarda, mas também para a segurança da população que está na rua. Quando a gente fala na questão de segurança, a gente não tem como a gente falar que agora na questão da Operação Verão, vários policiais, diversos policiais militares de São Paulo, que são estudantes até do Barro Branco, eles fazem parte aqui, vêm atuar aqui na nossa região. Muito se falava, quando não se tinha tanto essa questão da ajuda da Guarda Municipal, muito se falava na questão de trazer, de fazer com que essa corporação seja efetiva aqui na nossa região. Em relação a Santos, a Guarda Municipal ela vem contribuindo muito, mas ainda acho que cabe a pergunta, né, essa questão, será que a gente não poderia fazer com que a questão da Operação Verão fosse permanente aqui na temporada, pelo menos nos fins de semana, enfim, que viesse contribuir realmente para o efetivo? Então, segurança nunca é demais, né? Exatamente. A gente sempre pede mais. Obviamente eu não posso falar pela Polícia Militar aqui, que inclusive tem um comandante excepcional à sua frente, o Coronel Diniz, comandante do 6º Batalhão, fantástico, enfim, oficial de carreira condecorado, que faz muito bem o seu trabalho. Mas é importante que a gente possa ter. O que eu lutar por isso, né, pelo menos. Sim, eu acho que é um avanço, mas eu acredito que fora da Operação Verão a gente consiga trabalhar com a atividade delegada. Por que eu coloco isso? A Operação Verão ela funciona para as cidades do litoral, mas há inversão disso, por exemplo, quando você tem a Operação Inverno. Os policiais saem da capital, saem de outras partes do estado, vai, por exemplo, para Campos do Jordão, para onde há a concentração maior de pessoas. Por isso que é a razão dessa Operação Verão, aumento efetivo aqui pelo maior número de concentração de pessoas. Agora, quando a gente fala em aumentar os policiais militares, eu acho que vale a pena a gente trabalhar com atividade delegada. Por quê? Hoje você pode ter 40 policiais a mais por semana, aumentando o efetivo nessas regiões. Se a gente pensar que 323 policiais vêm para cá da Operação Verão, a gente trabalha no regime de 12 por 36, você tem 100 e poucos homens a mais, via de regra, eles aumentam o plantão, depende de quem está fazendo a escala, mas você tem 100 e poucos policiais a mais por dia, com o aumento da população. Fora dessa época, se a gente consegue colocar 40 policiais a mais por semana, você consegue avançar os principais pontos críticos e aí sim garantir também um aumento da polícia militar na cidade, obviamente garantindo uma renda maior aos policiais militares, era um anseio que eles tinham há muito tempo, e também garantindo a necessidade da nossa população. É um jogo de xadrez, né, Rafael? Eu diria, só para me manifestar também sobre esse tema que Sim. é a especialidade do nosso vereador, mas eu diria que a questão da tecnologia ajuda bastante, né? E quando o Bruno falou do aumento de câmera e até prestei atenção na matéria do concurso para novos guardas, e isso é importante porque era também uma missão, um ideal do próprio prefeito, não é? Era uma das metas, digamos assim, da própria gestão. Agora, a questão da tecnologia ajuda bastante, né? Quer dizer, o Bruno foi muito feliz nessa colocação, porque veja só como você consegue otimizar e dinamizar a prestação de serviço. Tem solução, né? E a tecnologia, a gente não tem que trabalhar a tecnologia como vilã, que é o que a gente vê muito em aplicativo, etc. Mas a gente tem que jogar e trabalhar com a tecnologia a nosso favor. Guardadas as devidas proporções, mas só fazendo um pouquinho da propaganda lá do Procon também, Sim. não é? E o Bruno foi parceiro, porque em algumas operações mais delicadas ele falava, a guarda está à disposição, mas eu falei, não, mas daqui a pouco eu vou chamar, né? Vai virar uma operação da Polícia Federal, Sim. isso aqui, chamar o Procon e tal, mas brincadeiras à parte, não ali o que a gente... cortar sua linha de raciocínio, desculpa, mas trabalho bom tem que ser apoiado, o trabalho que você fez no Procon foi espetacular, Isso, a gente tem que estar ali para apoiar. Verdade, todos nós temos que trabalho de reconhecer. gestão É assim. verdade. Obrigado, tudo bem. Mas ali o que a gente fez? O que a gente ganhou muito ali? E eu tenho certeza que o cidadão, enquanto consumidor, percebeu. Foram as novas ferramentas, fruto da tecnologia. Não é? Então lá a gente não trabalha, obviamente, não é a nossa expertise, a questão da câmera, o foco é outro. Mas veja que o site, o aplicativo, a gente brincou até e batizou, depois o slogan pegou, não é? A proteção na palma da mão, facilitem muito essa interação com o órgão de defesa do consumidor. E essa utilização da tecnologia facilitem muito também o desempenho do trabalho da Guarda Municipal. A Guarda Municipal se modernizou, eu diria até que se reinventou dentro daquilo que ela foi concebida inicialmente, porque ela vem fazendo atualmente. Até porque a demanda de vocês é muito grande também, né, Rafael? Claro, não é sim, brincadeira, não. Vamos concluir aqui, a gente está chegando já nos momentos finais aqui do programa. Você falava que a questão da educação é fundamental, que é outro foco também, para que a gente possa agregar a parte da segurança. Com Caminham certeza, juntas? de mãos dadas. Eu acho que a educação
3 minutos para a gente encerrar, Bruno. Então eu já finalizo por aqui. Bora lá, vamos lá. A educação eu acho que é o principal foco. É lógico que eu defendo a bandeira da segurança, eu venho da segurança, mas a longo prazo a gente não pode esquecer da educação. Eu fui conselheiro tutelar também, dei aula em faculdade, então eu conheço a realidade e sei das dificuldades que o ensino passa no Brasil hoje. A gente tem que avançar muito, sim. Em Santos a gente tem alguma realidade um pouco melhor. A LDB propôs que até 2020 50% das escolas funcionassem em regime integral. Hoje Santos já passa desse número e quer avançar ainda mais. E para isso a Câmara de Vereadores vai apoiar e vai apertar o prefeito. O prefeito, a gente quer avançar mais. A LDB determina isso, mas Santos é uma cidade de vanguarda. A gente tem que avançar mais e mais e mais. E mais do que isso, fazer parcerias para que a gente possa avançar não só na educação dentro da sala de aula, para que a gente possa trazer educação em outros lugares. Vou dar um exemplo aqui. Sabina, Escola Parque do Conhecimento, Santo André. Eles fazem um trabalho com o Museu de Ciência e Tecnologia espetacular. As crianças saem de dentro da sala de aula para visitar um planetário, para verificar experimentos científicos, questões culturais. Falta para a nossa cidade, a gente tem que buscar. E a Câmara de Vereadores tem um papel fundamental, buscando recursos no Estado, na União, para que a gente possa transformar isso em realidade no município de Santos. Então, hoje, a gente tem que investir na educação dentro da sala de aula e fora, para que a gente possa transformar isso numa questão cultural e aí sim, mudar cada vez mais a cultura da nossa sociedade nesse aspecto específico, para que a gente possa ter mais segurança no fim das contas. E interligar as cidades, né, através, seja da AGEM, ou seja através do... Poxa, todos os prefeitos são praticamente do mesmo partido, da Baixada Santista, então é chegada a hora de esses projetos também serem interligados entre as cidades, né? Sim, hoje na área da segurança você já tem uma relação muito próxima, já vista que a Polícia Militar e a Polícia Civil são órgãos estaduais, então há um direcionamento regional aqui, essa interligação existe, ainda que as guardas municipais estejam começando a estreitar esse laço, dentro da Polícia Militar e da Civil isso é institucionalizado. Mas na Guarda Municipal também, as corporações se conversam, o monitoramento, ainda que não seja conectado, existe um contato direto entre todas elas. Na AGEM há uma Câmara de Segurança, onde é debatida diversos assuntos do município e da região, para que a gente possa avançar. Então é o caminho sim, lógico que tem autonomia dos municípios, a gente tem algumas questões legais e políticas que esbarram nisso, mas a gente tem que avançar nesse sentido, porque é a realidade da nossa cidade. Bruno, a gente teria muito mais a conversar, você não tenha dúvida, até porque eu sei de muitos projetos que você está à frente aí e a gente poderia falar. Fica já o convite para uma próxima visita aqui no Mogi Abaixada. Bom, Paulo, obrigado pela presença. Obrigado, Rafael, a todos que nos assistem. Fica aqui o compromisso de trabalhar pela nossa cidade com o gabinete à disposição da população em todo o tempo. E qualquer novidade aciona a gente. Obrigado. A gente veio falar aqui. Rafael, você já é de casa, pega a sua chave, obrigado pela presença. Eu apago a luz hoje. E volte mais vezes. Voltarei, muito obrigado. Foi muito bom o programa aí, fazer com um amigo, Bate-papo então é entre melhor amigos, ainda. Muito né? legal. Ficamos assim, Bom Dia Baixada fica por aqui. O programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Eu te espero amanhã às 8 horas da manhã. Até lá.